Salve, salve, amigos contadores! Começamos agora mais um episódio do nosso podcast Além da Conta, para você contador, para você contadora que vai muito além da conta. Esse podcast, esse episódio, a gente precisa falar para vocês, é patrocinado pela Contimatic Fênix, e a Contimatic traz hoje como novidade o Carreira Contábil, plataforma de recrutamento e seleção para você, empreendedor contábil, selecionar os melhores profissionais. Entendemos que o sucesso do seu empreendimento passa pela qualidade técnica do seu time. Então, com isso, nós trouxemos a Contimatic Academy, que nós já falamos em outros episódios, e, obviamente, o Contimatic Carreira Contábil. O Carreira Contábil você consegue selecionar os melhores profissionais, porque ele é destinado para o mercado contábil. Então, conheça o Carreira Contábil para fazer o recrutamento e seleção do seu time de alta performance. Perfeito? E para você que está com a gente acompanhando aqui, não se esqueça, deixe seu like aqui nesse vídeo, porque hoje tem muito conteúdo bacana para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Além da Conta, vai lá no sininho, ativa as notificações. Sempre que sair um novo episódio, você vai ficar sabendo em primeira mão. E para você que está acompanhando a gente através das plataformas de áudio, fica com a gente aqui, sempre vai ter um episódio novo para você do nosso podcast Além da Conta. Como nós somos além da conta, trouxemos hoje um especialista. Se você quer saber como aumentar, como crescer o seu império, trouxemos um cara hoje aqui que é prova viva de tudo isso. O currículo desse cara que eu vou falar para vocês aqui, ele é empresário contábil, sócio-diretor da Contijet, um escritório de contabilidade que tem aí mais de 1.000 clientes, colaborador do Centro de Estudos do Sindiconte aqui de São Paulo, premiado com honra com a medalha Professor Luiz Fernando Mussolini pelos serviços prestados à classe contábil. Tem 30 anos de história no mercado contábil, além de ser jogador de futebol e pescador. E o defeito dele é que ele é santista, mas aí a gente deixa para falar durante o nosso podcast. Então, por favor, palmas, produção, para João Antunes Alencar. Que show, João. De vista, né? Defende, né? Fala que é defeito, mas eu digo para você que é qualidade. Porque, por exemplo, quantas pessoas no mundo você conhece que tem uma Ferrari? Eita, difícil, né? Quem não tem diz que é um carro que não presta. Né? Uhum. Então, pois é a situação do Santos. Quem é santista sabe exatamente que é o time que levou o Brasil para o mundo pelo futebol, né? É o time que tem mais jogadores na seleção que trouxe título. Então, e que a gente tem muito respeito, porque todos, carregou o nome ali, carrega o nome do rei, né? Do rei. Exatamente isso. João Antunes Alencar, muito obrigado por participar com a gente do projeto Além da Conta, tá? A nossa admiração por você é gigantesca, porque você é um cara que tem muita história para contar, afinal de contas, são 30 anos de história dentro do mercado contábil, né, João? Pois é. Eu, graças a Deus, comecei lá no início ainda, quando era o pessoal falava que era o famoso guarda-livro, né? Uhum. Passei por todas essas fases aí da contabilidade, dei sorte de começar a participar das entidades logo cedo, né? Então, aprendi com muita gente. E você falou da medalha Professor Francisco Mussolini. Eu quebrei a tradição de ser a primeira pessoa que não era diretor, que não era conhecido no mercado contábil a receber essa medalha. Eu fui o primeiro. Pelo que você proporcionou para a classe contábil, né? É uma referência, hein, João? É uma referência. Não sei se sou, mas a gente procura sempre compartilhar o que a gente conhece para todo mundo, né? Eu tenho o prazer de militar nas 3 entidades aqui de São Paulo. Já há muito tempo, há mais de 20 anos, participo de vários congressos, né? A gente viaja o Brasil inteiro aí, tive a oportunidade de conhecer muita gente no Brasil relacionada à contabilidade. Militamos em todas as áreas, então eu não digo que eu sou especialista, eu sou um costurador que aí faz a coisa bem feita para que não haja vazamento. Então fala para mim, João, você vem de onde mesmo? Bom, Maurício, é uma história muito complicada e muito antiga, né? Eu sou um baianinho que nasceu em Xique-Xique, falo isso com muito orgulho. Por onde Interior da Bahia, né? Interior, sertão, na margem do Rio São Francisco, inclusive hoje lá deve estar uns 40 graus mais ou menos. O pessoal diz que até o capeta saiu de lá de tão quente que é, né? Eu, na década de 70 lá, devido à barragem do Sobradinho, né? Meu pai era vaqueiro numa roça lá,
E aí, como houve a enchente, ele veio aventurar em São Paulo, né? Isso em 75. Veio de avião, inclusive, né? Uhum. Na Bahia tem muito aquilo dos políticos oferecer passagem e tal, naquela época, né? E meu pai veio e em 1980 eu vim para São Paulo também. Então eu tenho prazer e orgulho sempre dizer aonde eu vou que eu sou de Xique-Xique, sou um baianinho de Xique-Xique. Né? Um baianinho sempre buscando seu lugar ao sol. A maioria dos baianos gostam de sombra, né? Eu procuro o sol. E é isso aí que eu queria fazer uma pergunta interessante sobre isso. Como que o baianinho, filho de um vaqueiro, sua mãe era? A minha mãe trabalhava na roça, né? Trabalhava na roça. Lá, trabalhava na roça, fazia algumas costuras assim e tal. Veio para São Paulo trabalhar numa indústria de roupa, era costureira. Então, como que o baianinho de Xique-Xique, pai vaqueiro, a mãe trabalhava na roça, veio para São Paulo e conseguiu realizar todos os sonhos, criar um império, ser referência? Como que tudo isso aconteceu, João? Bom, eu tenho uma coisa comigo que eu sempre procuro ouvir, ler e extrair sempre o melhor. Quando eu morava lá em Xique-Xique, eu sempre via aquela divisão de classe, né? Os ricos e os pobres. E somente os ricos tinham ascensão social. E o que eu percebia? Que os ricos mandavam os filhos estudar em Salvador. E os pobres ficavam estudando em Xique-Xique, porque não tinha muita oportunidade e era difícil. Isso você percebeu já novo. Já lá, né? Tem uma coisa que eu sempre carrego comigo, Maurício, que eu digo que a única coisa que a pessoa tem que ter para ter sucesso na vida sempre é ter autoestima, né? Então, eu sempre tive isso comigo, com muito orgulho, né? Participei de vários movimentos sociais, de danças e tal, mas eu sempre tive uma coisa comigo, eu sempre me achei um negão bonito e com autoestima, independente do que pensam, né? E aí, vendo aquilo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, comecei a fazer o técnico em contabilidade num colégio chamado Rui Barbosa, em Taboão da Serra, que era muito conceituado, né? E para você ter uma ideia, eu acertei 96 pontos em matemática. Quando a gente morava lá em Xique-Xique também, a minha mãe colocou a gente numa escola particular de matemática, que naquela época o professor usava palmatória, chamava professor Abel, que o pessoal que mora lá conhece, né? Fazia errado. Tinha chamada oral, bicho, eu batia em quase todo mundo, porque eu sempre digo para as pessoas, a questão não é decorar, é aprender. Por isso que eu participo desde 1996 de todos os grupos de estudo do sindicato, vou em congressos, vou em feiras, para você captar o melhor. O que vale é o dia a dia. Decorar não vale a pena, o conhecimento ninguém tira de você, né? E a vivência do dia a dia, a nossa cabeça é um HD, ela fica escondida lá atrás, mas quando alguém fala, aí você dá um Alt F9 que volta, né? Ela traz para você tudo aquilo e você relembra. Claro que às vezes você não lembra tudo, mas, né? E vendo isso, eu cheguei aqui em São Paulo e comecei a estudar. Você chegou aqui em São Paulo em qual ano? Nós chegamos em São Paulo exatamente no dia 15 de fevereiro de 1980. E quando começou o primeiro passo para a construção de todo esse sonho? Eu comecei a trabalhar no dia 1º de março de 1980 num laboratório farmacêutico lá em Taboão da Serra, né? E aí eu tive uma oportunidade que o pessoal me transferiu para o RH e ali eu vi aquilo e comecei fazendo técnico em contabilidade, eu vi uma grande visão para mim. Calma aí que o negócio é muito louco, João. Você trabalhou em um laboratório... É muito legal isso, Auxiliar cara. de produção. Auxiliar de produção. Sim, eu fico bom, porque, deixa eu te explicar. A minha experiência, meu primeiro emprego registrado ali, porque a gente falava muito disso, era uma felicidade você ter um registro em carteira, foi no Banco do Brasil. Então, daí, para eu passar para a contabilidade, ainda tem algo ali a ver, na verdade, porque aí eu fui trabalhar no financeiro de uma rede de supermercado, depois entrei na contabilidade. Mas você entrou num laboratório. E aí, do nada não. Sim, de repente se transforma em uma potência no mercado contábil. Tem uma máxima que o povo sempre fala, né? E aí por isso que você vê em todo lugar que eu vou, eu procuro tirar foto, procuro que quem não é visto não é lembrado. Uhum. Né? Então eu sempre fiz questão de mostrar para os diretores que eu fazia contabilidade. E eu falava isso, eu estudo no Rui Barbosa, eu faço técnica em contabilidade. E a gente jogava futebol e tinha uma filial da empresa aqui no Ipiranga.
e lá estavam os diretores, né? Eu sempre fiz questão de mencionar que eu fazia técnico em contabilidade. Então, acho que aquilo foi indo, surgiu uma vaga no departamento pessoal, na verdade, no Cardex dessa empresa, né, que foi o primeiro passo, e eu fui ser cardexista, que fazer o controle E ali começou, né, isso aí por volta de 83, 84, mais ou menos, eu já estava no Cardex, né, e aí comecei a tomar conta do almoxarifado de materiais de escritório, que fazia parte do departamento pessoal, do RH da empresa, e ali começou a minha história, né? Ali E aí foi nessa empresa que você entrou, por exemplo, no mundo contábil? Não, ali... Mas lá eu comecei a trabalhar com Cardex. Só que o que eu fazia? Quando chegava a mercadoria, eu lançava, fazia as entregas lá para os departamentos, e eu ia até o departamento pessoal lá para ver se tinha alguma coisa que eu podia ajudar. Né? Como eu te disse, quem não é visto não é lembrado. Uhum. E eu sempre tive isso comigo. Eu sempre procurava tentar fazer além daquilo que os outros faziam, né? Eu nunca quis ser o melhor, mas estar entre os melhores, né? E em tudo que eu procuro fazer, eu procuro ser assim. Eu não me preocupo com os que os outros pensam. Me preocupo com o que eu sou e o que eu vou fazer. Né? E sempre procurei compartilhar também com as demais pessoas, porque o conhecimento não fica para você, né? Você vai divulgando e vai virando uma rede, e a coisa às vezes é recíproca. E a gente nunca sabe tudo, né? Às vezes, de onde você menos espera, você tem uma informação que é importante. E eu sempre fui assim. E aí, eu saí depois dessa empresa, eu ia trabalhar em uma outra, minha avó faleceu na Bahia, eu tive que ir com meu pai, quando eu voltei, perdi a vaga, né? Aí, as coisas acontecem assim. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa, também no Cardex, né? E comecei a procurar na área contábil. E tive a oportunidade em 88, mais ou menos, né? Numa empresa do grupo CLC, apareceu uma vaga para estagiário de contabilidade. Eu tinha tinha um salário um pouco mais alto, já era casado também, né? E pretendia começar a faculdade, inclusive foi nesse ano que eu comecei, de Ciências Contábeis. Aquela época, a mais próxima que tinha era no Ibirapuera, eu morava no Imbu. Né? Então, vim até o Ibirapuera, comecei a fazer esse técnico em contabilidade. Em 3 meses, surgiu uma oportunidade numa empresa chamada Dinatécnica, lá no Imbu. E aí, em 3 meses, eu fui lá, fiz o teste, os caras gostaram de mim, e foi aí que começou a empreender com contabilidade, exatamente na Dinatécnica que a gente vai alongar. Então, e eu comecei a fazer a faculdade em 85, lá na antiga FIB, depois passou a ser o NIB, no Ibirapuera, né, próximo do Ibirapuera. Só que eu casei, né, a história do casamento você já conhece mais ou menos, e nasceu meu primeiro filho, em 85, o André. O André, né? Infelizmente, novo, sem condições financeiras, não consegui continuar, né? Gente boa demais. Parei, depois voltei mais algumas vezes, não consegui, somente a partir de 95 é que eu voltei e terminei em 99 o curso de Ciências Contábeis, já com o escritório formado, né? A minha trajetória como empreendedor contábil, quando eu trabalhava na Dinatécnica, né? Teve 2 pessoas que me deram um grande incentivo. Tinha um que é o Dr. Eduardo César e o Marcílio, que até hoje são meus parceiros, e eles são os mentores de tudo isso, né? O Dr. César tinha um escritório de contabilidade com o irmão dele numa cidade aqui próximo de Guarulhos, né? E aí o irmão dele não conseguia dar conta de tudo. Ele falava: João, eu tenho um cabeleireiro lá na Oscar Freire, mas meu irmão falando: traz aí que eu faço. Eu levava para casa, fazia, e ali começou. E o Marcílio sempre foi um cara que também sempre me apoiou. Inclusive, na época eu era petista, né? E algumas vezes quase foi mandado embora por justa causa. Ele foi o cara que falava: não, o João é um cara bom, só precisa de orientação e tal, né? Aí eu vi que o caminho realmente era trabalhar, estudar e sair um pouco fora da política e ver a vida, né? Na política a gente tem que militar todos os dias porque faz parte, estar inserido no nosso contexto. Mas como militante, a partir daquela data ali, eu comecei a ver que não era bem aquilo que eu almejava. E João, aí vamos lá. Trabalhou em laboratório, depois foi trabalhar em uma empresa ali no ramo, atuando na área contábil. E onde que foi a virada de chave para você poder abrir o seu próprio escritório, a sua própria empresa de contabilidade, que sempre foi a Contingente, né?
Exatamente. Hoje a Contijet tem quantos anos? 30? 30 anos. Eu já, como eu trabalhava lá, eu já fazia alguns clientes, inclusive de lá da própria Dinatécnica, né? Então, aliás, eu preciso alterar o meu histórico aqui do João, porque 30 anos de história é da Contijet, então você tem aí muito mais do que isso. Sim, eu terminei o curso de técnico em contabilidade em 83. Entendi. Em 83. O escritório efetivamente foi em 93, mas antes disso eu já trabalhava na Então já são contabilidade. 40 anos de... E a Dinatécnica foi uma escola para mim, porque na Dinatécnica eu aprendi importação, eu aprendi exportação, eu aprendi submissão tributária, que quase não tinha no mercado na época, né? E hoje você é Eram poucos referência. produtos de submissão tributária, era indústria, comércio e serviço. Então ali foi uma escola, foram alguns anos que me deu um aprendizado muito grande. E só para contextualizar, eu abri o escritório em 93, mas eu só fiquei em definitivo como no escritório mesmo direto a partir de 2002. Todos esses anos aí foi uma transição, que tinha um escritório, mas ficava. Ainda ficava CLT ali com alguém Não, trabalhava em algumas empresas, sim. Fui contador de algumas empresas, né? até se estabilizar. Até ter uma renda mais ou menos que eu conseguia manter ali para É o fluxo, né? Na realidade, hoje em dia, a maioria das pessoas, assim, fazer. dentro daquilo que a gente conversou até agora, muita gente que está acompanhando aqui o Além da Conta conosco, caíram também, sim, vamos colocar aqui, a contabilidade caiu na vida das pessoas, né? E elas, provavelmente, muita gente vai comentar, vai colocar nos comentários aqui do YouTube, que sim, que trabalhava como CLT e resolveu abrir o escritório e foi trabalhando em paralelo os dois, né? E uma coisa interessante, né? Quando eu estudava na Campos Sales, lá na Lapa, tinha um amigo, né, que chama Marco Antônio, que ele tinha sido demitido do escritório de contabilidade. E aí tava meio triste e tal, quando eu cheguei eu vi um negão também, parecia o Netinho ele, o pessoal chamava ele de Netinho, né? E aí ele falou, porra, Netinho, o que aconteceu? Ele falou, pô, eu fui mandado embora, eu vou ter que trancar a faculdade. Aí eu falei, não, você não vai trancar não. Eu tô com um projeto do escritório, já tenho alguns clientes que ficam em casa, eu vou alugar um espaço na Lapa, que foi o primeiro que eu aluguei, né? Que foi em 1997, mais ou menos. Em 97 eu aluguei uma sala na Lapa. E aí o Marco ficou lá por algum tempo. Depois veio o André, que já era novo, com 15 anos ainda, né? Seu filho. Isso. E aí, ali começou tudo. Começou ali na Ponta Porã. E o Marco foi uma pessoa que depois veio o Geraldo também, que virou sócio do escritório. Em 99, quando ele concluiu, quando nós concluímos o superior, montamos o escritório nós três como sócio. Ali, né, saiu de pessoa física João para pessoa jurídica. E quantos anos você tinha quando terminou a faculdade? 35. 35 anos quando terminou a graduação. Na verdade, eu ia fazer 35, né? Eu tinha 34, foi em 99. Isso é um depoimento bacana, porque o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, muitas vezes a pessoa tem dúvida, né? Ela tem 30, 31, 32, 40. Cara, mas vou fazer faculdade agora? Faz, né, João? Faz. Você mencionou nisso aí, tem um ditado que o povo também diz que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? A minha não, a minha sempre esteve à frente, porque não foi fácil. Ela foi a mulher que segurou tudo para eu conseguir estudar e chegar onde está. Então, onde estamos? Filho já, né? Um filho, muita dificuldade, mas ela sempre não acreditava muito, mas é aquilo que eu te falei, eu sempre confiei no meu potencial, sempre tive autoestima. E quando você faz a coisa certa, não tem por que dar errado. Ela chegou a atuar com você algum tempo no escritório para ajudar? Não, né? Não. Sempre foi ali. Depois que eu concluí a Cuidando do graduação... João pessoal, né? Depois que eu concluí a graduação, ela também não tinha graduação. Aí nós conversamos e ela foi fazer... Ela fez... se formou em História, né? E aí Olha, passou a ser professora de História. Que legal, hein? Então... E aliás, uma professora que todo mundo gostava. Que da hora, cara. Muito legal. Eu passei por muitas fases. Eu prestei um concurso para técnico administrativo da USP, passei, não quis atuar. Passei na primeira fase para auditor fiscal da Receita Federal, também não quis atuar, porque era interesse de conflito naquela época, você não podia ter escritório e trabalhar na Receita. Então, por conta disso, eu preferi mesmo, porque eu acreditava, alguma coisa me dizia que ia dar certo. Né? E deu certo, hein, João? Muito. Hoje como sócio ali, diretor da Contijet, né? Um dos maiores escritórios,
obviamente, tive o prazer de ir lá visitar vocês umas 2 vezes. Sou fã, é bem estruturado, tem uma operação muito legal. Gostei de conhecer todo o processo de vocês ali, enfim, a atuação, toda a operação, o pessoal que trabalha lá, é um clima bem bacana. E hoje vocês estão com quantos clientes? Aproximadamente 1.200 clientes e 105 colaboradores. 105 colaboradores, muita gente, né? O impacto é muito grande. 4 sócios, né? 5 comigo, que são meus 2 filhos, o André e o Gustavo, o Rogério Pereira e o Robson, né? Então, são pessoas que estão ali do nosso lado. E agora, agregando mais as coordenadoras diárias, colocando também como sócias para cativá-las e... Caramba, que legal! Essa é uma estratégia que o pessoal geralmente usa, né? Eu sempre gostei de ler, né? E eu li há alguns anos atrás um livro do Roberto Chiniachi que chama Operação Ganha-Ganha. Eu acho que todo mundo tem que ganhar, né? Eu não tenho pretensão de ficar rico. Eu já vivo bem, então eu gosto de trazer as pessoas comigo. Já é rico, né? Graças a Deus, tem muita saúde. Não estou falando de dinheiro, não. Você é um cara que ajuda muita gente, né, João? Assim, eu já tive o prazer de participar com você, né, em alguns eventos, palestras, já conversamos com jovens estudantes, né, para ajudar o início da profissão deles, e isso é um negócio muito legal, né? Muito legal. São poucos profissionais que querem retribuir aquilo que ele já ganhou, né? Passar isso para frente, levar essa cultura, levar o conhecimento para os jovens, é bem bacana. Maurício, eu nasci numa cidade filho de pobre, vim morar em São Paulo na periferia, né? E aí, para quem mora na periferia sabe, né? Eu dancei muito hip hop, frequentava muito salão e eu via exatamente como que era a molecada, né? O negro no Brasil já foi discriminado por tudo isso. Eu sempre digo, é porque nós sempre fomos superiores, então o pessoal é igual o Santos, é melhor do que todos, querem defamar, né? Fala que não é time grande em São Paulo, né? Então eu sempre tive isso comigo. E depois que a gente alcança um patamar, a gente procura também compartilhar isso com outras pessoas. Então, como a partir do momento que eu tive uma notoriedade no centro de estudos, eu pedi para eles que sempre que tivesse alguma coisa nas ETECs da periferia, eu gostaria de ir para estar mostrando para o jovem que ele é capaz, né? Porque pregam muito, hoje, com muita informação, os jovens, eles têm preguiça de ler, eles têm preguiça de estudar. E eu, com muita dificuldade por acreditar, a única forma de você transformar, de você ser alguém, é estudando e trabalhando, não tem outra forma. Uhum. E aí eu via, a maioria da molecada que dançava comigo, que ia comigo, às vezes eles comentavam lá, vamos... Aquela época falava de fazer função, né? Uhum. No outro dia escutava, fulano foi preso. Que pena, né? A gente avisa. Fulano, ciclano foi preso, né? E tem aquele estigma que, depois eu vou contar uma situação para você, porque infelizmente é aquilo, as pessoas te rotulam pela primeira impressão que ela tem de você, né? Então eu sempre procurei, por exemplo, quando eu estou no meu bairro, às vezes a gente fala alguma gíria, mas quando você vai atender um cliente, você tem que deixar de lado todas aquelas gírias que você fala, né? Porque quando você está lá é uma coisa. Quando você começa a estudar, você convive com pessoas e a graduação é importante, tá? A pessoa pode fazer curso técnico, pode fazer o que quer que seja. Especializações, mas uma graduação você vai conviver com pessoas e professores que têm uma gama de conhecimento técnico e cultural que pode passar para você. E como eu te disse, eu sempre procurei ver e adquirir o que é melhor para trazer comigo. Então, na faculdade você aprende tudo isso, né? E aí, claro, que você tem uma carreira ela é feita da parte técnica e da parte pedagógica, né? Então, você tem que equilibrar as duas situações. A gente costuma falar que a educação continuada ela tem que ter sempre, mas você também tem que ter a parte técnica. Até hoje... É a prática, né? A prática. Até hoje eu faço algumas empresas no escritório para não perder essa prática. De vez em quando ligo algumas pessoas me perguntando como faz certa situação, certa operação, e eu mostro na prática como se faz. No Sindiconte, em algumas lives e a gente mostra isso na prática, né? Que é o conhecimento técnico. Mas eu também vou em vários eventos para você conhecer novos sistemas. Aliás, por falar em sistema,
Eu uso a Contimatic desde 2003, né? Até hoje, no Brasil, eu não conheço, e uso inclusive até hoje. Eu não conheço um sistema fiscal igual ao da Contimatic, né? Que começou, inclusive, na época, era só fiscal. Isso mesmo. Eu trabalhei numa empresa, quando eu trabalhava na década de 80, lá aliás, nos anos 90, no Embu, eu usava o fiscal da Contimatic, né? Olha, Então, tinha sistema tal, o fiscal era da Contimatic. E não conheço, já usei vários, né? Conheço vários, mas eu desconheço um sistema e se alguém tiver algum melhor, me prove. Porque eu desconheço um sistema melhor de escrita fiscal em São Paulo, que domina São Paulo, igual ao da Contimatic. Inclusive, já falei isso para o Daniel e para algumas pessoas que no stand da Contimatic, os diretores. que usamos lá no escritório. Até hoje, eu sou assinante ainda da Contimatic e desconheço um sistema fiscal que funcione igual ao da Contimatic. E você tem propriedade para falar, né? Eu sou daquele tempo que você dava o Alt e Turbo para carregar os impostos, PIS, COFINS e ICS. Você vê que eu Faz tempo, né? Pois é. Faz tempo mesmo. Ô, João, você é colaborador ali do centro de estudos ali do Sindiconte. Aliás, você veicula por vários grupos. vários órgãos de classe, né? Nós temos, sim, todos que tem aqui em São Paulo. Lá no centro de estudo, lá no Sindiconte, nós temos vários grupos de estudo, né? Temos o de tecnologia na segunda, temos o grupo de tributos e obrigações na terça, que eu estou desde o início. Tem o centro de estudos, que tem mais de 100 anos, né? Acho que 79 anos, centro de estudo. Tem o grupo de IFRS, que a gente começou também, eu estou desde o início com o Claudinei lá em 2009, né? E tem, esporadicamente, o grupo do terceiro setor às sextas-feiras e tem um grupo de perícia que de vez em quando também o pessoal faz lá. Você não é Diretor? Você não faz parte do quadro ali de diretores, ou você não tem vinculação com os órgãos, mas você é colaborador, você está sempre ali de forma ativa com eles, né? Eu, na verdade, sempre, Bom relacionamento. desde 1996 que eu sou filiado ao Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, né? E, como eu te disse, eu da política lá no passado, eu era militante. Eu aprendi algumas coisas, que a política engessa você em certas situações. Eu sou um colaborador, então eu participo de todos os grupos, né? Sou um frequentador assíduo, tanto que eu ganhei a medalha Francisco Mussolini exatamente por conta disso, mas eu não quero participar já fui convidado por Sescon, Não é conselheiro, não é diretor, fui convidado por CRC, já fui convidado por Sindiconte, mas eu milito no Sescon também. E aí eu costumo dizer o seguinte: parte técnica, Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Gestão empresarial, para quem é empresário de contabilidade, Sescon. Nós temos um grupo lá a Câmara Setorial de Contabilidade, é muito boa. Você vai aprender tudo sobre gestão. É isso que eu ia perguntar para você, cara. Como que você vê o futuro desses órgãos de classe, sabe? Porque a gente vê que tem muitos, tem alguns aí que, para ser sincero, eu nem conhecia. E por que eu pergunto para você do futuro? Vem uma geração nova de contadores, né? Então, como que se encaixa isso? O que você acha em relação a esse futuro desses órgãos? Bom, vamos lá. O CRC. CRC é uma classe onde militam os profissionais de contabilidade. Então, para que você exerça... É o órgão fiscalizador. Exatamente. Eu não digo nem fiscalizador, é o órgão de classe que você precisa ser habilitado para poder exercer a profissão. Então, sempre vai existir. É uma profissão regulamentada. Exatamente. E, obviamente, qualquer profissão regulamentada, e isso é importante a gente falar aqui para os contadores, para eles entenderem a importância da profissão, né? E não existe concorrência entre as entidades congraçadas. Ao contrário, elas se complementam, né? Sindicato dos Contabilistas de São Paulo é uma entidade contábil para os profissionais de contabilidade, onde ela te dá captação, capacitação, captação de conhecimento técnico para você exercer a sua profissão. Inclusive, quem quer montar um escritório de contabilidade, existe
um curso que já está acho que Escritório modelo. escritório modelo, que é muito bom, que usa o sistema da Contimatic, né? E que é muito bom, que eu indico para quem quer. Tem vários cursos para você aprender, tem consultor técnico de todas as áreas, eles ensinam também a você como ir nos órgãos, além do compartilhamento entre os profissionais que você tem lá. Então, não tem concorrência direta com o CRC, né? Sescom é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. Então, lá é para empresário de contabilidade, não tem concorrência. Inclusive, para ser diretor do Sindiconte, você tem que ter o CRC, já ter militado no CRC e participar de algum grupo, que é algum do Sescom. A mesma coisa no Sescom. Então, são coisas distintas. Sescom é mais para empresário contábil, é mais focado na gestão, embora tenha vários cursos técnicos também. Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Sindiconte, ele é mais focado para o profissional de contabilidade, né? Não para os empresários. E o CRC é a classe que todos nós temos que ter o registro para poder atuar tecnicamente, né? Tanto o profissional quanto o escritório de contabilidade. Tem que ser registrado. Tem que ser registrado no CRC, porque é o órgão fiscalizador do CFC, né? Antigamente, esses cursos começaram no CRC, né? Lá toda segunda-feira tinha as palestras lá, porque a gente ia presencialmente. Inclusive, fui para o Sindiconte através de um grande presidente do Sindiconte e do CRC, que chamava-se Sebastião Santista, que faleceu, né? É um cara muito conhecido no mercado contábil também, e foi ele que me levou para o Sindiconte lá em 1996. Eu ia fazer mestrado, né? Desisti porque para o que eu precisava estava ali. Então, por isso eu fiquei por lá. Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, presidido hoje pelo nosso colega Claudinei Tonon, que por sinal, Claudinei Tonon, a gente quer você aqui no podcast, no nosso Além da Conta, porque você é um cara também além da conta, tá? Tem profissionais muito conhecidos no mercado que muitos não sabem valorizar. Pô, tem um professor lá chamado Ailton Barboni, cara é excepcional. Josefina Nascimento, Jô Nascimento, chamada. Maravilhosa. Ótima. Marina, professora do Cineia. Marina Suzuki, empresária há muitos anos. Minha inspiração para ser contador. Construção civil, tem um cara chamado Lúcio lá que conhece muito. Tem um amigo nosso que chama Márcio Longo, também tem muito conhecimento. Sem contar com os profissionais do próprio Sindiconte, Dr. Alberto, Dr. Henry e Dr. Benedito na área trabalhista, que é muito... Um cara só tem o defeito que é corintiano, mas é gente boa, né? Quase, tá quase caindo. Então, tem muita coisa, muitos profissionais ali que agregam ao profissional. Tinha uma pessoa que morreu, que tinha um conhecimento que até hoje na contabilidade eu não vi ninguém igual, que chamava Dr. Ernesto das Candeias. Aprendi muito com esse homem, né? E o único contato que eu tenho com o cara que eu acho que é o papa da contabilidade aqui no Brasil, Eliseu Martins, foi dentro do Sindiconte. Pois é. No Sindiconte já militou pessoas excepcionais. Tem o Gildo, que já foi presidente, hoje ainda está. Então, ali você conhece personalidades que você só via nos livros, né? Verdade. Eu tive o prazer de conhecer muita gente ali, né? E, por exemplo, eu sempre falo, né? O primeiro dia que eu cheguei lá, lembra que eu mencionei para você que quem não é visto não é lembrado? Eu sentei bem na frente, né? E o Sindiconte, naquela época, ela tinha uma regra, né? Os novos tinham que sentar lá atrás e ia galgando o seu espaço. E tem um profissional que chama José de Oliveira Rego, que a gente chama ele de Oliveira. Ele falou: neguinho, o que você tá fazendo aí? Seu lugar é lá atrás. Que hoje é um grande amigo. Quando eu falo isso com ele, brinco. Hoje tá com 80 e poucos anos. São Paulino, é conselheiro lá, gente boa demais. Então, ali você só constrói amizade e conhecimento. Muito bom, muito bom. Então, quem quiser também, por favor, conhecer o Sindiconte, entra no site, Sescom, né? E o CRC, que tem inclusive um museu lá, onde tem um monte de coisa de contabilidade, e vocês vão ficar sabendo de muita coisa, tá? João, você é uma referência, cara. Eu já falei isso aqui umas 3 vezes, não quero ser repetitivo, mas você é uma referência no mercado contábil. Tem um escritório de contabilidade há mais de 30 anos, né? Com 1.200 clientes. Cara, eu queria que você compartilhasse com a gente ali como funciona toda essa operação, cara, sabe?
tem muita gente que tem hoje um escritório pequenininho ali e tal, tá começando, tem muita gente que também já tem escritórios grandes ali. Então eu queria que você compartilhasse com a gente o quê? Em relação à Contijet, como que é, cara, ser ali sócio, diretor de tudo isso daí, de ter tanta gente embaixo de você ali, como, como colaboradores? Como é conhecer tanto cliente? Porque eu acredito que você tenha cliente ali, tudo quanto é tipo de atividade, na verdade. Temos. Você conhece o perfil de cada cliente ali, tem conhecimento com eles, operacionalmente, como é que funciona dentro da Contijet? Hoje é impossível você conhecer todos os clientes, né? Mas eu tenho contato, até porque sou eu que faço todas as declarações de imposto de renda deles, né? Mas primeiro, eu não tenho muita gente embaixo de mim, não. Então, estão todos ao meu lado, né? Esse é o primeiro ponto. Caraca! E também tem o seguinte, eu adotei uma filosofia para o nosso escritório que, por exemplo, muita gente estranha. Nenhum dos sócios diretores tem sala. Nós ficamos no meio da operação, porque somos todos iguais, Maurício. Que bacana. E lá na Bahia, meu avô sempre dizia que o olho do dono é que engorda o gado. Eu tive uma experiência na minha vida, eu comentei com você que a minha mãe era filha de português, né? Uhum. A primeira geração dela que veio para o Brasil veio junto com Dom Pedro. E aí, lembra daquela parte que tem na história da Sesmaria? Uhum. Os herdeiros da minha mãe lá, eles tinham muita terra. O meu avô, que é o pai da minha mãe, que herdou da minha avó, ele era chamado de senhor. Ele tinha 5 fazendas lá na região de Centro-Sé, na Bahia, região de Pilão Arcado, né? Ele tinha muito gado, mas era um cara arrogante. O meu avô faleceu sem nada dentro da casa da minha mãe, Caramba! né? Primeiro por ignorância, segundo por arrogância. Então, ele achava que conhecia tudo e as coisas mudam. E eu sempre digo, você pode conversar com qualquer pessoa que trabalhou comigo, né? Lá não existe discriminação de nada. Todo mundo junto? Todo mundo junto e compartilhando sempre. Às vezes você ouve alguma coisa, olha, não é bem assim, você vai lá e orienta. Mas vocês atuam na operação ali? Vocês estão ali fechando folha, fechando balanço, calculando imposto? Os sócios Não. só atuam na gestão. Eu faço algumas empresas para não perder a prática, né? Informalmente, para não perder a prática, Exatamente. Então, mas eu conheço todas. mas não está diretamente ligado à operação. Não, eu não tenho uma carteira que eu faço, não. Uhum. Mas todos os dias eu acesso lá o sistema, eu sei fazer a abertura de uma empresa, eu sei como que faz lá no VR, depois fazer o onboard do cliente para entrar, como entra, quando faz, como que importa a nota, como que faz a parte fiscal, a parte contábil, departamento pessoal. Bem citado isso que você falou, viu? Pois Então, é. o fluxo hoje dentro do seu escritório, dentro da Contijet, é exatamente esse. Temos ali a abertura da empresa, temos todo o onboarding para poder Conhecer e explicar para os colaboradores o que é feito naquela operação, né, como funciona aquela empresa, porque lá nós temos setores, né, por exemplo, tem para conhecer de fato o de perfil. fato, tem o perfil daquele cliente que mesmo que seja um cliente novo que está abrindo a empresa, mostrar como que é os produtos dele, qual é a tributação daquele produto e criar um backup daquelas pessoas, né? Então tem um líder daquela pessoa que ele participa lá junto com o cliente, explicando o que ele vai fazer. Se é um cliente novo que está chegando, olha, eu estou querendo abrir uma empresa nesse segmento, qual é a tributação? Posso ser do simples, pode ser do lucro presumido, posso ser do lucro real. Então Faz o planejamento. a gente vai passar para ele todas essas informações. Depois que ele constituiu a empresa, a gente faz uma reunião com ele, todo o nosso time para explicar e deixar o time treinado já como que vai fazer a entrega da primeira obrigação e todas essas situações. E aí vocês oferecem só a parte contábil, tributária, trabalhista, ou oferece aquele ramo de soluções? Não, nós temos Desde tudo. BPO, faz BPO financeiro, tem parceria com advogado, tem isso, tem aquilo, tudo. Na Contijet nós somos em 5 sócios, né? Uhum. Então a gente tem um que é especialista em impostos, inclusive surgiu a Getax lá dentro, né? Temos um escritório tributário que faz recuperação de tributos, né? Temos uma empresa de BPO financeiro, que é a Finub, que por necessidade de muitos clientes, né?
Então, a gente tem lá dentro da Contijet algumas empresas nesses segmentos. Nós fazemos consultoria também, é que, infelizmente, o pequeno empresário não se preocupa com isso. Inclusive, estou tentando mudar, a gente tem uma sala de treinamento, trazer os empresários para mostrar para ele que a gestão é importante, né? Ele tem que ter gestão. Ainda mais agora com o advento da FDINF, que se você precisar informar o lucro mensal, você tem que ter a contabilidade fechada e ver se ele distribuiu ou não o lucro. Então, é um mecanismo que você tem que ter, que já tem que vir do empresário. Mas aí, quando você mostra as ferramentas, por exemplo, aqui na Contimatic, você tem um sistema de gestão, né? Você oferece para o cliente, fala, olha, quem tem um sistema Contimatic, hoje nós temos aqui o nosso sistema de gestão, né? Para você utilizar, para a gente já fazer tudo. Quando você tiver aqui o seu fluxo de caixa, todas as suas ferramentas aqui, a gente já consegue visualizar de lá. Pode ver que a maioria dos contadores vão falar, olha, eu levei lá para o meu cliente, ele está dizendo que ele vai fazer o meu trabalho. Mas ele não tem a consciência que ele imputando aquela informação, ele vai ter o retorno mais rápido. Ele vai conseguir, tudo mais dinâmico. Ele vai conseguir ter, ele acha que ele tá fazendo o nosso trabalho, mas não é isso, né? O deadline de devolução das demonstrações para ele vai ser mais rápido, porque vai estar tudo online ali, né? Inclusive a Contimatic desenvolveu uma ferramenta de gestão exatamente por conta disso. Sim. Né? Então, quando o cara alimenta essa ferramenta, você já tem lá na ponta todas as informações mais fáceis. Dentro do sistema da Contimatic, você já puxa tudo ali só para contabilizar e devolver para ele aquele balancete o mais rápido possível. Você falou uma operação que tem dentro da Contijet que me chamou a atenção aqui. Eu queria ver com você a realidade de tudo isso. Você falou que oferece BPO financeiro. BPO financeiro dá dinheiro? É uma necessidade atual você ter, porque todo mundo tem? Ou é simplesmente uma moda? Porque fala muito de BPO financeiro hoje, né? Virou moda ou dá dinheiro mesmo? Eu nasci chique e vim para São Paulo. Eu não vou fazer algo simplesmente por moda ou por necessidade, né? Tem que ser uma coisa recíproca. Então, é necessário, mas tem que ter um retorno. Claro que nós pegamos uma pessoa que era profissional, entrou num quadro societário como sócio e ele faz isso, ele administra. Ele tem o conhecimento técnico, né? E tem as ferramentas. Todas as ferramentas, então é necessário, mas tem uma rentabilidade. Para você ter, hoje dentro da nosso BPO financeiro da Finub, nós temos 15 colaboradores. Só para a área de BPO financeiro? Só para a área de BPO financeiro e todo mês os sócios têm uma distribuição de lucro. Então não é só uma moda, uma necessidade. É necessário. Se tem 15 colaboradores, é porque o negócio dá dinheiro. Hoje está na moda startup. Você pega um cara que tem um conhecimento técnico, o cara quer vender e quer desenvolver. Ele não vai ter tempo de ficar pegando nota, de ficar fazendo pagamentos, quantos a pagar, quantos a receber, né, de ver o seu fluxo. Então a gente facilita esse trabalho para ele. Nós fazemos isso e deixamos apenas para ele aprovar. Passamos o relatório diário de contas a pagar e contas a receber, né? E aí ele vai visualizando aquilo, vê o que tem lá, mostramos as notas para ele do que foi comprado, do que foi vendido. Ele tem o fluxo de caixa com isso e tem também lá, vai ver no banco no final do dia o que ele tem que pagar ou não e ele consegue visualizar se aquilo está certo ou não. Nós fazemos toda a parte do BPO até a aprovação. A aprovação fica por conta dele. E como que vocês conseguem vender? Vender esse BPO financeiro, vender consultoria, até mesmo a parte mais tradicional ali, folha de pagamento, tributos e contabilidade. Inclusive agora nós vamos criar um BPO de folha de pagamento. Caramba! Pois é, pela necessidade do mercado. Vamos lá. Como eu te disse, a gente sempre procurou se especializar e ser o melhor em tudo. Quando o André completou 18 anos, ele foi trabalhar na Deloitte, né? Então lá ele aprendeu muito de processos, né? O Gustavo, ele sempre militou na área tecnológica. Para você ter uma ideia, até 2012, quando o funcionário ia fazer essa que precisava, eu tinha que chegar mais cedo para abrir a porta e ficava até ele sair para fechar a porta. Em 2012, o Gustavo falou, pai, não precisa mais disso. Colocou uma fechadura eletrônica, que já servia também como ponto. Então, foi evoluindo.
Em 2014, nós mudamos da Lapa para Barra Funda, para Pompeia ali. Francisco Matarazzo ali. Não, Rua Turiaçu, perto do Allianz Parque ali, né? Sim. Tínhamos algumas pessoas na operação, ele falou, pai, tem muita gente na contabilidade, vamos fazer umas planilhas aqui, nós conseguimos eliminar 5 pessoas. Então, já começou a trazer essa tecnologia para dentro do escritório desde 2012. Para você ter uma ideia, eu lembro como hoje, a pandemia começou no dia 27 de março de 2020. No dia 28 estavam todos os colaboradores em casa com seu notebook, com seu headphone, trabalhando de casa. O Gustavo, ele é o CEO da Getax, né? Hoje ele é o CEO da Getax, né? Ele é o CEO da Getax. Ele que criou tudo aquilo ali. Exatamente. Foi ele o mentor, juntamente com o Jurandir, que é um outro sócio, que é primo dele, né? Eles começaram a desenvolver lá por uma necessidade da Contijet, lá em 2015, mais ou menos, né? E hoje é referência no mercado. Pois é, inclusive foi adquirido pelo Grupo Vela, no qual faz parte também parceiro da Contijet. Parceiro da Contijet. Irmãos. E também eu estou criando uma célula lá na Contijet, no qual a gente vai implantar acessórios lá para fazer aí esse elo aí, fazer o elo de todas as empresas e bacana para fazer a contabilidade online. E aí vocês conseguem vender isso daí tudo em um conjunto só para o seu cliente, o cliente entra lá e fala, cara, você tem tudo aqui? Na prospecção do cliente, nós temos um departamento comercial, né? Hoje formado por mais ou menos 6 pessoas, no qual ele já mostra todas as ferramentas que a gente tem e oferece o BPO financeiro também, né? Não só o BPO, como o planejamento tributário, né? Fazemos o planejamento para os clientes que vêm ou não. Se quiser, a gente tem lá o nosso sócio ali que cuida do planejamento tributário, inclusive é professor também da área tributária, né? E é sócio. E aí a gente mostra para eles e tal, alguns querem, falam, olha, temos isso aqui, por exemplo, algumas startups que tem alguns empresários que é só ele mesmo, ele é o cabeça, ele vende, ele faz tudo. A gente faz toda a parte financeira lá para deixar ele tranquilo para vender, né? Temos algumas empresas grandes que a gente faz também, né? Tem algumas empresas grandes que o sistema funciona dentro da empresa que a gente aloca algum funcionário também, então temos tudo isso lá. Caramba, João, que bacana, cara. E é como eu falei lá no começo, tive o prazer de ir lá na Contijet e ver a operação, o negócio é bem legal mesmo, cara, sabe? É um modelo de contabilidade que hoje todo mundo procura, né? Um modelo que qualquer empresário quer atuar. Tudo funciona com processo, né? Sim. E aí... Processo e tecnologia. Exatamente. E o que é importante? O que eu falo para os donos do escritório de contabilidade e também para as pessoas que coordenam as áreas? De vez em quando ir até ao lado de um colaborador para ver se ele está fazendo o processo correto. Porque às vezes você troca um colaborador e ele acha que o processo que ele fazia lá era diferente. Muita gente reclama das ferramentas, mas o que acontece? Claro que nenhuma beira a perfeição de ser 100%. Todas as ferramentas têm alguma deficiência. Mas para que ela funcione adequadamente, a implantação tem que ser adequada. Você tem que usar todas as modalidades e implantar adequadamente, senão não funciona. Esse ponto que você tocou é bem interessante, João. É muito difícil hoje para contratar profissionais qualificados para o mercado contábil? Maurício, infelizmente a mão de obra qualificada ela está escassa não só na área contábil. A contábil é mais crítica, porque tem que ser profissional técnico, né? Mas em todas as áreas estamos com uma deficiência muito grande de mão de obra. Com o advento da internet, do Google, né, as pessoas acham que elas têm conhecimento, que ali fornece. Então, o que ocorre hoje? Os jovens, eles não têm paciência de esperar se qualificar para ter um aumento de salário. Então, chega 3, 4 meses, 5 meses, já quer ter aumento, e não é bem assim. E estamos com uma deficiência muito grande. Inclusive, a gente busca, às vezes, aqui no quadro de vocês, para ver se tem algum profissional... No Carreira Contábil. No Carreira Contábil, para ver se podemos adquirir esse colaborador lá conosco. Trabalhamos também com a estratégia de estagiário, né? Hoje, o que a gente... quando sai algum profissional, é claro que quando é uma função que requer um analista, aí a gente tem que procurar no mercado. Mas quando é para começar, a gente está buscando um estagiário, porque aí você treina do modo como você quer.
Mas qual é o grande problema dos profissionais que vêm hoje? É vício. Já traz vício. Ah, mas eu sempre fiz dessa forma. Bom, aqui é diferente. Nós temos uma filosofia e essa filosofia tem que ser seguida. Mas tem uma deficiência muito grande de mão de obra no mercado contábil, tanto para o departamento fiscal, como para a contabilidade, como para o departamento pessoal. Não achamos profissionais qualificados. Está muito difícil mesmo. Mão de obra qualificada hoje no Brasil, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, está muito difícil. E a demanda é muito grande. Você vê aí que quase todos os dias os escritórios de contabilidade procurando profissionais nessa área. Então, João, vou até dar uma dica para o pessoal que está acompanhando a gente, exatamente sobre o Carreira Contábil. Quando a câmera fica em você, o pessoal olha ali no fundo, ali na tela, né? O Carreira Contábil, pessoal, é uma plataforma de recrutamento e seleção, tá? Que a Contimatic e Fênix desenvolveu gratuitamente para você que é empreendedor contábil e quer buscar novos talentos, igual o João falou agora, tem dificuldade para encontrar novos talentos, procura no Carreira Contábil. E o próprio profissional que está procurando uma recolocação no mercado, uma nova oportunidade, também pode colocar lá o currículo dele, fazer o cadastro também gratuitamente. Então, a Contimatic, que hoje é patrocinadora do Além da Conta, do nosso podcast, ela pensa em cada ponto que pode ajudar o profissional de contabilidade. Essa é a nossa cultura. Não só oferecer a tecnologia, mas tem a parte de cursos, tem a Comunidade Contábil Brasil, que é a conexão, e tem também o Carreira Contábil para você fazer ali o recrutamento e seleção dos seus candidatos. Então, para você ter uma ideia, para aqueles que são usuários do Contimatic, como eu disse para você, o difícil do jovem hoje é ele ter o conhecimento, ele buscar o conhecimento. E muita gente não sabe. A Contimatic, desde que ela existe, ela ministra cursos gratuitos. Antigamente era para os usuários apenas, né? Hoje é aberto. E estudantes. E hoje isso está para todos. Então, para quem quer buscar a área e que quer ter conhecimento, entra lá no portal, né, que você vai encontrar isso. Eu fiz vários cursos e faço até hoje vários cursos aqui na Contimatic, como faço no Sindiconte, como faço no Sescom, né? Então, aqui você pode se especializar, né, se gabaritar para ser um profissional qualificado. E é um ecossistema completo, né? Exatamente. Porque você faz a especialização e já tem onde colocar o seu currículo ali, já demonstrar as suas certificações, né? E o network que faz também aqui com os profissionais. De repente alguém trabalha numa empresa que está precisando, pode falar para você. Então é tudo isso. Olha, de novo, quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar sempre na prateleira e na frente para que os outros te vejam. Boa, João, boa. Vamos dar uma descontraída agora? Vamos. João, da onde saiu esse estilão bonitão que toda vez que a gente te vê, você tá ali, ó, ternão alinhado, né? Como que a gente fala? O costume completo, gravata, não tem um dia, você não vai numa feira comer um pastel, não, cara? Assim, você vai social também. Existe duas pessoas, duas personalidades. Existe o Zera, que é meu apelido para quem me conhece. 90% dos meus amigos me conhecem como Zera, que é o jogador de futebol, é o cara que joga futebol, é o cara da periferia. É aquele boleiro. Era aquele neguinho que dançava hip hop. Aliás, vou falar que um privilégio que muitos não têm, né? Eu disputo uma cópia chamada Áfia, que agora em maio eu vou ter o privilégio de jogar na Catalunha, olha só. Olha só, viu? Pra Catalunha. De chique pro mundo, né, João? E jogo num time muito bom mesmo, chamado Estrela Caçula. Você me mandou o vídeo. Joguei até o ano passado em 2 times também muito bons, um chamado AAPP, Associação Atlética Parque Piraí do Saara, e o Saudosa Maloca, que é um time de respeito da Zona Sul. Quem mora na periferia da Zona Sul conhece o Saudosa Maloca. É um time muito antigo, de muita tradição também. Quero mandar um abraço aqui pro seu Valdir, pro Lalá, né? Que são os fundadores lá o seu Valdir e o irmão dele são os fundadores do time. E o Lalá é o que comanda hoje. Então, quero mandar um abraço para ele. Jogador caro, João Antunes, jogador caro, né? Um papel com esse desenho aí. Caro, né? Mas voltando ao que você falou. Bom, primeiro, eu usei muito black e muito rasta quando eu era jovem, né? Uhum. E o que eu percebi? Quando você ia visitar um cliente, a primeira coisa que ele fazia era olhar no seu cabelo.
Eu me acho bonito. Hoje, quando eu vejo uma pessoa que tem Eu também acho. black, é que agora eu tô ficando careca, não dá mais, né? Aliás, uma outra coisa, eu quando nos anos 80 lá e até 90 e alguma coisa, eu não tinha dinheiro. Antigamente não tinha gel pro pessoal passar no cabelo pra ficar igual o seu, assim, né? Não tinha. Sabe o que eu usava? Eu passava velim pra enrolar e passava Neutrox com Coca-Cola pra ficar molhado. Pois é. Nem sei se existe Neutrox ali. Existe. Pois é. Então eu usava isso. Eu ia pros bailes lá pra dançar. Se quiser, inclusive, se o Neutrox quiser o episódio. Na rua Maria Antônia, era a rua do Mocassim. Tinha o Manuel e o Antônio lá. O Manuel e o Zac, que vendia Mocassim, que era muito. Quem dançava hip hop e quem dançava break e funk sabe. Aquele branco e preto? De todos os tipos, né? Na rua Maria Antônia ali era a rua famosa do Mocassim, né? Então, para você ver, quem é da década de 80 e 90 sabe, né? E aí o que aconteceu, Maurício? Eu fui em uma fiscalização em 99 na Procuradoria da Fazenda Estadual em Guarulhos. Eu fazia contabilidade de uma empresa muito grande do Rio de Janeiro, que chamava Hermes. Ela vendia por catálogo, inclusive faliu há um tempo atrás, né? E eu fui de mocassim, né, calça social e de camisa. Pedi para os diretores da empresa, eu já tinha essa liberdade de sair para ir nas fiscalizações. Quando eu cheguei lá na procuradoria, era mais ou menos por volta de 14... Bom, interessante, né? 14h25. Cheguei lá e tal, para ser atendido, mostrei a notificação. O cara que estava na portaria falou, aguarda um minuto aí que a gente já vai chamá-lo, né? O que eu percebi? Os caras chegavam de terno e gravata. Ô, doutor, pode entrar. Ô, doutor, pode entrar. Tomei uma canseira até às 15h45. Lembro como se fosse hoje. Lá em Guarulhos. Era uma caminhada para ir do Imbu para lá, de ônibus. Muito longe. Né? E não tinha a facilidade que tinha hoje para ir. E aí, o que eu percebi? Os caras chegavam de terno e gravata, ô doutor, pode passar. E eu lá sentado esperando. Falei, caramba, quando faltava 15h45, o cara falou, agora é sua vez. Aí eu fui. Pensei comigo, vou fazer um teste para ver o que vai acontecer, né? Antigamente existiam umas lojas chamadas Garbo. Eu fui nas lojas Garbo, comprei 2 ternos, um marrom e um preto. Para pagar, naquela época eu não tinha talão de cheque, eu não tinha cartão de crédito, não existia nada disso. Existia, mas a gente não tinha acesso, né? Então era carnezão mesmo, 10 parcelas, né? E aí, antigamente a gente usava umas agendas que ela era de couro na capa, né? Porque antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje para você guardar nome, telefone e tal. Né? Hoje você aproxima, o cara te manda o QR Code e você pega o contato. Antigamente não era assim não, você tinha que escrever na agenda. E todo ano mudava de agenda, você tinha que trocar todos os contatos novamente. E aí depois montaram as agendas só de contatos e uma para do ano que você tinha. Né? Então, como eu ia de ônibus, coloquei o terno. Quando eu cheguei na empresa lá na Dina Técnica, até hoje eu brinco com o pessoal lá, eles falaram aí, ó, quer ser mais bonito que o dono da empresa. Né? Mas ninguém sabia que eu ia naquela fiscalização, atender depois de 30 dias. E chegou na fiscalização? Cheguei lá, fiquei no ponto lá no Imbu, passava os evangélicos lá, paz do Senhor, irmão. Eu levantava a agenda, paz do Senhor. Cheguei na fiscalização lá, era mais ou menos por volta de 14 horas. Quando eu cheguei, o mesmo guarda, falou, aí eu falei pra ele, ó, eu vim numa fiscalização aqui e pediram pra eu retornar, e é hoje. Ele falou, ô doutor, pode ir lá. Eu falei, tá, então é isso. Daquele dia em diante, eu só trabalho no escritório de terno. Mesmo sexta-feira, eu estou de terno. Até porque chega várias pessoas para eu atender de repente lá, repentino que não marca. Então você tem, infelizmente, é aquilo, né? E é uma característica, né, João? Sim. Onde você vai, realmente você chama a atenção, né? A minha esposa fala que isso aqui é de velho, né? Mas eu falo para ela que eu gosto de ser bem visto, né? Entendeu? Então, de lá para cá, eu sempre trabalho de terno. Mas, se você tiver a oportunidade de me ver no final de semana, você vai ver que tudo isso aqui fica... Que, aliás, aonde eu moro, muita gente ainda até hoje acha que eu sou ladrão.
Maurício, até 2018, 19, eu tinha uma ZX9, é uma Ninja Kawasaki 900. Na periferia, quem é que tem uma moto dessa? Só que o pessoal não vê eu saindo para trabalhar cedo e não vê eu chegando tarde. Eu saio de terno e chego de terno, né? Inclusive, eu vou te contar uma situação. Infelizmente, é aquilo que eu te vi. Falei, o preconceito. Teve uma sexta-feira que eu ia viajar e eu não vim de terno. E como eu queria voltar mais rápido, eu vim de moto e de bombeta, né? Na sexta-feira. Eu saí do escritório na Lapa mais ou menos às 16 horas para ir para o Imbu. Naquela época já tinha o Rodoanel, que foi mais ou menos por volta de 2009, 2010. Da Lapa até o Imbu, eu fui parado pela polícia 3 vezes. Caramba. E tem 2 histórias também que eu tenho desacato até hoje por conta disso. Ô, louco. Porque eu tava na moto e aí você sabe como que é a abordagem, né? Infelizmente aquilo, a aparência. Quer dizer, uma pessoa negra não pode ser bem-sucedida, não pode ter um bem de um valor estimado. Porque as pessoas te veem ali, não sabem exatamente quem. Lá onde eu moro, 90% das pessoas não sabem que eu tenho empresa. Começaram a saber a partir da pandemia que eu comecei a patrocinar alguns times da várzea, com os patrocínios da empresa, e aí algumas pessoas ficaram sabendo que as empresas não eram minhas. Mas até 2020, provavelmente, a maioria não sabia que eu tinha empresa. Você comentou comigo uma vez que lá na sua rua você ia fazer uma piscina na sua casa, né? Isso. Peraí, diga. Uma vez você contou pra mim uma história que você morava numa rua e você mandou fazer a piscina na sua casa, não foi? E deu uma confusão. Fofocaiada lá, os vizinhos. Eu morei muito tempo no Jardim São Marcos, que de um lado é o Jardim São Marcos e do outro é o Jardim Valo Verde, que é uma comunidade, né? E ali, como eu jogo bola com todo mundo, tinha acesso aos 2 lados e ali a maioria das pessoas são pessoas carentes. Então, aí uns 15, 16 anos, um pouco mais de 15, 16 anos atrás, a minha casa lá que eu morava, o terreno era muito grande. A frente é simples, mas quem via não conseguia ver a estrutura que tinha no fundo. E eu mandei colocar uma piscina, né? Volta de 2009, 2010. Só que como era aquela pré-fabricada, né, o caminhão trouxe em cima e tinha que passar por cima das casas, porque não tinha acesso para levar para o fundo. E que a casa era pequena também. A minha casa era 800 metros, mas a entrada era 5. E lá no fundo tinha um terreno, porque era uma chácara lá, né? A rua fechou. E aí, depois disso, foram perguntar para minha esposa onde que eu lavava dinheiro para comprar uma piscina. É complicado. Quem mora na periferia sabe como que é, né? E aí, né? Mas são histórias. Então, e aí eu coloquei essa piscina lá, sempre tinha festa e tal. Mas quem passa na rua não vê o que tinha no fundo, né? Quem mora na periferia é complicado, viu, Maurício? Complicado, eu sei, eu conheço. Eu também cresci, mas foi aqui mais pro lado da Zona Leste de São Paulo. Ai, meu Deus do céu. O João é um cara que o que mais tem é história, cara. Eu convivo com ele sempre, encontro ele sempre, a gente sempre vai almoçar junto e o que mais tem é história aqui que gastaria aí pelo menos uns 3, 4 podcasts pra contar tudo, né? O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, a sua essência você não deve perder, né? O fato de uma pessoa ter dinheiro não faz melhor do que você. E não tem que ter medo e nem vergonha de falar com ninguém e de cumprimentar ninguém, né? Por exemplo, final do ano agora mesmo, eu fui no Réveillon e quem tava lá? O Petkovic. Tirei uma foto com ele e falei pros meus amigos, eu tava lá, o cara veio pedir pra tirar uma foto. Pediu pra tirar uma foto comigo. Aliás, eu fiz isso também no Congresso Brasileiro de 2016, que foi em Natal, né? Eu peguei o avião e o Sérgio Contente estava no avião. Eu tirei uma foto com ele e falei, eu tava no avião lá, o Sérgio Contente pediu pra tirar uma foto comigo. É aquela resenha de sempre, né? Quem joga futebol. Muito bom. João, a verdade é a seguinte, cara. Você sabe por que a gente convidou você pra vir no podcast? Porque você é além da conta, cara. Você é uma enciclopédia, você é um fenômeno e não vem falar que você não é não, porque você é, cara. Você
o seu brilho, você tem muita coisa boa, muita coisa para acrescentar na profissão contábil de qualquer profissional, seja ele um cara que já está também há muito tempo no mercado, como aqueles que estão começando agora. E isso aí tem muito valor pra gente. Você vê como que é a situação. Eu falei para você agora que eu pedi para tirar uma foto com o Petkovic lá lá na Bahia, né? Você lembra que a gente estava no último evento que veio um cara pedir para tirar uma foto comigo? Sim, lembro. Você vê como é estranho, né? O cara do Rio Grande do Sul falou: João, eu sempre vejo você nas lives, posso tirar uma foto com você? Puta, eu achei aquele estranho pra caramba, mas, pô, legal. Sinal que as pessoas... E não é a primeira vez, já aconteceu, você vê nas faculdades lá, o pessoal também falando e tal, é gostoso, né? É o retorno daquilo que você faz, né? Sinal que a gente está no caminho certo. E dica de milhões pra galera que tá acompanhando o nosso podcast. Fala pra gente aqui, ó, talvez até pro pessoal que tá começando agora, o segredo pro sucesso na profissão contábil. Fazer a coisa certa, independente para quem seja. Trate o seu cliente como se fosse para você. Trate as pessoas e os clientes como você gostaria de ser tratado, principalmente os seus funcionários, porque ele é que vão mostrar o que você é para os outros. Você não vai ter a oportunidade de mostrar o que você é para todos os seus clientes. Quem é que vai mostrar isso? São aqueles que trabalham com você. Então você tem que procurar mostrar para eles aquilo que você é. Não adianta você ser algo aqui com eles e diferente lá fora. Então é procurar ser o mesmo sempre. É a dica de milhões que tem que ter. É ser você verdadeiro, ser sempre você e não achar que você está acima de ninguém. Você está do mesmo lado. É lado a lado. É isso. E eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um complemento, se você me permite, por conta da nossa amizade. E a persistência, cara. Eu acho que dentro de todo esse processo que você teve de mais de 30 anos, eu acho que você um monte de vezes pensou em desistir, né? Em desistir, não. Mas eu tive alguns precalços aí, algumas coisas que me deixaram muito triste. A primeira dela, eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas que trabalhavam na USP, né? E eles me chamaram para, como eu eu tive o privilégio de fazer um MBA lá, e eles gostaram muito de mim e me chamaram para uma palestra que ia ter com um grupo de empresários lá. E me chamaram para falar na época do Simples Federal. Lembro. Né? Quando eu cheguei lá na USP, eles estavam debatendo lá para mensurar qual seria a chave de rateio para os custos lá. E os caras eram tudo tecnocrata, né? Aí eu cheguei, fiquei ouvindo e tal. Aí um falava, é a curva ABC, é não sei o que, é o aluguel, é... Aí eu falei, na época era um que já até faleceu, que chamava Milton Campanário, inclusive é um dos idealizadores do estádio do Corinthians, quando ia ser em Pirituba, né? Que era o primeiro local que ia ser. Um cara fantástico. Professor, ele era formado em Harvard, era... Cara, sensacional. Aprendi muito com o Milton Campanário. Aí eu falei, Milton, posso dar uma sugestão? Eu falei, olha, vocês vão ter várias turmas, né? Provavelmente, chave de rateio nenhuma é 100%. Mas a que provavelmente vai se aproximar da realidade é o número de alunos. Porque se você tem uma sala que tem 100 alunos, ela vai demandar mais tempo do administrativo de uma que tem 10. Então, a melhor chave de rateio para você mencionar os custos fixos e as despesas, é o número de alunos de cada sala. Ele olhou assim e eles estavam implantando lá um sistema de gestão, né? Ele falou, caramba, João, eu gostei de você. Ele falou assim, você conhece de sistema? Eu falei, eu faço implantação de alguns, né? Ele falou, pô, você não quer vir aqui fazer uma consultoria? Como eu não queria, eu coloquei o preço lá em cima. Aí os caras me contrataram, só que era carta convite. E aí, quando mudou o governo do PSDB, que entrou o José Serra, ele cortou todos os fornecedores. E eu tinha, naquela época, para receber quase 40 mil reais. Imagina, 2008. Então, aquilo me quebrou e não recebi, não podia protestar, porque o órgão público você não protesta. Já tinha emitido a nota. Tinha que pagar uma pessoa que trabalhava lá, então eu passei uma dificuldade, e se não fosse os meus familiares, as minhas irmãs, vou te falar. Essa foi
A coisa foi tão feia, Maurício, que Né? eu andava de um jeito, para você ter uma ideia, fui visitar um cliente e a preferência era minha, o farol tava aberto, tava fechado, quando ele abriu eu saí. Veio um cara, bateu no meu carro, o carro capotou 3 vezes. Nem o seguro do carro eu consegui pagar aquela época. Caramba. Então, mas desistir jamais, né? Independente das dificuldades. Persistência sempre. Não é uma opção. Desistir não é uma opção, né, João? E eu sou teimoso, viu? Quando eu coloco algo na cabeça, eu vou até o final, independente das consequências. Boa. João, para finalizar, a reta final do nosso podcast, nós temos um quadro aqui que a gente chama Conta Pra Gente, que a gente vai fazer um bate-bola, já que você é futebolista, você sabe bem, onde eu vou fazer uma pergunta para você e você me responde ali com a primeira palavra, assim, resumidamente com a palavra. Só Pode ser? Voltar sim, mas antes disso também eu gostaria de mandar um abraço, que o time que eu vou jogar na Espanha chama Nippon Clube. Aliás, lá tem 2 negão jogando no time, que é eu e o Mirinho, né? Uhum. Então eu quero mandar um abraço para a rapaziada dos japoneses do Nippon Clube lá, que me convidaram com muito prazer para jogar. E foi num jogo contra que eles gostaram de mim e me chamaram lá para ficar. Vai Pois é. pra Espanha, hein? Através do Estrela Caçula, eu conheci o pessoal do Nippon, né? Estão pagando tudo? Não. Quer levar um amigo, não? Lá Você não pode levar um amigo? Pode, desde que você quiser. Eu peço dispensa aqui. Pra jogar não mais, porque já tá fechado. Mas ainda bem que eu não jogo lá, nada. Não jogo nada. Cada um paga a sua despesa. Lá não tem... o Nippon lá, eles não pagam pra alguém jogar, não. Lá é por mérito mesmo. Que bom. Vamos pro Conta Pra Gente? Que aí tem que ser caracterizado. Deixa eu colocar aqui pra gente fazer esse bate-bola, jogo rápido. João, define a contabilidade para você. Bom, a contabilidade, eu digo que para as pessoas que não têm um poder aquisitivo adequado, contabilidade e direito são 2 profissões que podem te levar a um patamar que você jamais imaginou, né? Basta ter persistência e conhecimento. São profissões que dependem de você, não depende de investimento. Você entende como oportunidade? Oportunidade para quem é da periferia, que é só estudar e correr atrás, que com certeza chega, né? Uma palavra. O João Antunes como empresário. Só sucesso. Só sucesso? João Antunes como pessoa. Rapaz, antes de falar disso, eu gostaria de agradecer um grande companheiro também, que essa frase é dele, é do Milton Medeiros, que é diretor do Sindiconte. Conheço. Na área de transporte, eu já ia esquecer, tá vendo? Por isso que é ruim você falar nome de pessoas que você acaba sendo injusto. Esse é um parceiro, é um irmão que Deus me deu aqui em São Paulo. Gente boa demais, boníssima. Milton Medeiros, só sucesso. Bacana. Então, como pessoa, você define? A pessoa, eu acho que você tem que ser transparente, né? Ser o positivo sempre e acreditar sempre em você. A pessoa, se ela não acredita nela, eu acredito que os demais não vão acreditar. Boa. Contabilidade tradicional ou online? Tem que ter os dois. Não há como... Porque se você for só na contabilidade online, você não consegue atender os grandes empresários. Porque a tradicional... A contabilidade online você não tem contato com os empresários. Os dois não valem, viu? Tem que ser online ou tradicional? Contabilidade consultiva. Consultiva? Consultiva. Boa. Contabilidade ou livro caixa? Contabilidade. Não existe livro caixa, né? Infelizmente, para quem não conhece, até 1996 todas as empresas tinham contabilidade, né? A partir de 96 é que se criou-se aí a presunção, né, para o lucro presumido, que determinou uma lucratividade que não é exata para as empresas, e dependendo de lá para cá se desprezou um pouco a contabilidade. E naquela época as empresas que eram do Simples Federal, ela não precisava ter contabilidade, ela precisava ter o livro caixa para comprovar as entradas e saídas, porque os impostos eram pagos pela presunção, né, tanto no lucro presumido como no Simples Federal da época. Então aí se deixou de lado um pouco a contabilidade. Mas a contabilidade não é para questão de distribuição de lucro, é mais para gestão. Então quem quer ter gestão mesmo é um microempreendedor individual. Tem que ter contabilidade. Boa. E a última e mais importante pergunta, que vai ser difícil para você responder. Pelé ou Maradona?
João Antunes. Mais conhecido como Zera, o baianinho de Xique-Xique. O baianinho de Xique-Xique. Jogador e pescador. Tem alguma história de pescador para contar pra gente? Rápido aqui. Mas só para falar, o Pelé é incomparável, mas aí é aquilo, cada um puxa pro seu lado, né? O mundo diz que é Pelé, os argentinos dizem que é Maradona. Com o domínio de bola, o Maradona foi muito melhor. Mas para exatidão e com mais competência para finalizar e para ganhar, o Pelé foi o maior de todos. Então, cada um no seu nicho. É a mesma coisa de você perguntar, Cristiano Ronaldo ou Messi? Cada um no seu quadrado. São dois excelentes profissionais. Então, você é muito mureta, viu? Você tem que decidir, cara. Você tem que decidir. No início, e algumas vezes você me perguntou, né? Se eu tinha alguma pessoa que eu seguia, o que eu faço, de cultura e tal. Maurício, eu leio tudo e eu vejo tudo, só que eu tenho o meu ponto de vista, eu sou um cara muito teimoso. Então, eu tenho a minha consciência e é isso que eu sigo. Boa. Manda uma dica cultural para essa galera que está acompanhando a gente no podcast aqui. Um livro, um filme, uma peça de teatro, qualquer coisa. Muitos livros. Eu costumo dizer para as pessoas, na verdade, leitura é essencial, né? Tem que conhecer um pouco da Bíblia. Amém, tá certo. Tem que conhecer história, por isso que eu te falo que não é o que dizem. Se você pegar a história do Brasil, você vai ver Dom Pedro montado num cavalo branco, num alazão, onde ele só andava de mula, porque ele tinha que ir para Santos e voltar. Então tem que ter conhecimento para discutir com as pessoas, né? Tem que ler um pouco de história do mundo, para você ver que a religião ela aliena muito as pessoas e não é muito como dizem, então você tem que criar a sua mentalidade sobre isso, você tem que ler para conhecer, para você ter para você aquilo que você viu e que acha que é aquilo, porque cada um tem uma interpretação. Uhum. Então, cultura é tudo, mas leia, conheça. Você pode ouvir todas as pessoas, mas tenha a sua direção, siga aquilo que você acredita. É isso que eu penso. Então, eu gosto de ler alguns livros de autoestima, né? Tipo Roberto Chiniachik, Maria Helena Chauí. Gosto de ler alguns livros de histórias antigas da Grécia, né? A história do Brasil. Gosto um pouco também da história do protestantismo, João Calvino e Martim Lutero, para as pessoas entenderem por que foi criado. Muita gente fala que é crente. Crente todos nós somos. Quem crê em Deus é crente, né? Agora, existe o protestantismo e existe a Igreja Católica, que também tem muitas aberrações, né? Por isso que eu falei, a religião e a política alienam muitas pessoas. Então, não tem que ter fanatismo. Você tem que criar o seu conceito e você seguir aquilo que você acredita. Porque existe muita manipulação no mundo, nas mídias, e hoje, quando você tem muito acesso a tudo, não pode acreditar em tudo que se vê. Existem muitas ferramentas para você pesquisar se é fato ou se é fake, mas acredite naquilo que você acha que é o ideal para você. Isso. É o que eu sempre falei para os meus filhos. Sempre. Os dois, com 14 anos, vieram trabalhar. Para quê? Para tirar daquele ambiente que a gente vivia. Hoje são dois homens formidáveis. Que bacana, João. Muito bom, muito bom. João, tenho muito orgulho de ser seu amigo, de receber você aqui hoje no nosso podcast. Você é uma referência. Você é um cara extraordinário e compartilhar com a gente a sua história de vida, como você mesmo fala, né? O baianinho de Xique-Xique, olha onde ele chegou, não é verdade? Então, eu te agradeço de coração, sabe? Não só por você ter participado aqui do Além da Conta, mas também pela amizade que eu tenho por você e o carinho que você tem por mim. Muito obrigado. Então, só para finalizar, eu aprendi uma máxima no Sescom, que os empresários lá diziam, que compartilhar conhecimento nos faz forte, né? E nos engrandece. E isso nos faz forte para viver e conviver com as pessoas. Isso é muito importante. Considerações finais. Quer mandar um beijo para a mamãe, para o papai, para todo mundo? O velho Domingo, que está com 84 anos, tomando as 3 cachaças dele por dia ainda, né? Para os meus irmãos, para minha esposa Célia, para os meus filhos André e Gustavo, para os meus sócios, tanto da Contijet como os ex-sócios da Getax, para toda a minha família e para aqueles que convivem com todos nós, né? Lembrando sempre o seguinte,
acredite sempre em você. Se você não acreditar em você, as pessoas não vão te dar credibilidade. Esse é o mais importante. Para quem quiser saber mais, João, sobre João Antunes, profissional, pessoal, deixa o arroba aí, Instagram, onde o pessoal te acha. Vamos lá. @Contijet Oficial é o da empresa e o meu é joantunes.alencar. @joantunes.alencar. Vai ter as fotos lá do futebol. Não, só tem o profissional. Ah, entendi. O outro que eu sigo é onde tem Aquele é só para os amigos. os peixes ali, né? Aqueles negócios mentirosos que você faz no Photoshop. Exatamente. É verdade? É. Você sabe que o pescador sempre conta uma história, né? Então, o peixe pesa 10, ele fala que é 50, né? Então, é mais ou menos por aí. Próxima vez que você vier, então, queremos histórias de pescador. Fechado? Para você que acompanhou aqui com a gente mais um episódio do Além da Conta. Esse episódio foi patrocinado pela Contimatic Fênix, que traz para vocês hoje o Carreira Contábil, uma plataforma de recrutamento e seleção 100% gratuita para você que é empreendedor e quer procurar os melhores profissionais. E para você que está procurando uma recolocação no mercado, também você pode colocar seu currículo lá gratuitamente. E não esqueça, ele é voltado para o mercado contábil. Então, corre lá e conheça o Carreira Contábil. Muito obrigado para você que acompanhou aqui com a gente pelo YouTube e também para quem está acompanhando através dos canais, através das plataformas de áudio. Um grande abraço e encontro vocês no próximo episódio do podcast Além da Conta. Valeu, João. Eu que agradeço. Show.